Getúlio Vargas, um dos grandes nomes da história recente do Brasil, foi militar, advogado e político. Tornou-se presidente do Brasil por meio da Revolução de 1930 e governou de maneira centralizadora, sendo forçado a renunciar 15 anos depois de ter assumido. Acabou cometendo suicídio em 1954, durante uma intensa crise política. Getúlio Dornelles Vargas nasceu em 19 de abril de 1882, na cidade de São Borja, localizada no estado do Rio Grande do Sul. A família de Vargas, formada por estancieiros, era rica e influente e chegou a ter influência política tanto em São Borja como no Rio Grande do Sul. Seu pai chamava-se Manoel do Nascimento Vargas e sua mãe, Cândida Dornelles Vargas. Getúlio era o terceiro filho e tinha 4 irmãos: Viriato, Protásio, Spartacus e Benjamim. Ingressou na carreira militar com 16 anos e atuou em um batalhão de São Borja, mas acabou sendo expulso da corporação com 18 anos de idade. Por causa da possibilidade de um conflito com a Bolívia, em 1903, Vargas ingressou novamente no exército, mas acabou pedindo baixa no fim daquele ano. A trajetória política de Vargas começou a nascer quando ele decidiu ingressar na Faculdade de Direito de Porto Alegre em 1904. Durante a sua graduação, Vargas fez parte do Bloco Acadêmico Castilhista, o que lhe aproximou do Partido Republicano Rio-Grandense, PRR. O candidato apoiado por Vargas, Carlos Barbosa Gonçalves, acabou elegendo-se presidente-governador do Rio Grande do Sul. A aproximação de Vargas com o PRR e com o grande nome desse partido no Rio Grande do Sul, Borges de Medeiros, foi extremamente importante porque garantiu a entrada de Vargas na política gaúcha. Em 1908, elegeu-se deputado estadual do Rio Grande do Sul e abandonou sua função de segundo promotor público no Tribunal de Porto Alegre. Como deputado estadual do PRR, Vargas cumpriu o mandato e foi eleito para um segundo mandato em 1913. Um desentendimento com Borges de Medeiros fez com que Vargas renunciasse ao seu cargo de deputado estadual, só retornando para a função em 1917, depois de ser novamente eleito. O retorno de Vargas à vida política ocorreu pela reaproximação com Borges de Medeiros. Depois de ser eleito em 1917, foi reeleito em 1921. O novo mandato como deputado estadual foi interrompido porque Vargas foi eleito para ser deputado federal em 1922. Em 1923, estourou uma guerra civil no Rio Grande do Sul e Vargas foi enviado por Borges de Medeiros como tenente-coronel. Vargas acabou não se envolvendo em batalha e retornou ao Rio de Janeiro ainda em 1923 para cumprir seu mandato de deputado federal. Em 1926, Washington Luiz tornou-se presidente do Brasil e, durante esse governo, Vargas foi nomeado para ocupar o Ministério da Fazenda, posição que ocupou entre 1926 e 1927. Ainda em 1927, Getúlio Vargas foi escolhido por Borges de Medeiros como seu sucessor na disputa do governo do Rio Grande do Sul. Vargas acabou sendo eleito e assumindo como presidente de Estado, governador, em 1928. Ascensão de Vargas à presidência. Ao longo das décadas de 1910 e 1920, Getúlio Vargas construiu sua carreira política no estado do Rio Grande do Sul. Só no final da década de 1920, conseguiu projetar-se na política nacional. A Revolução de 1930 levou a carreira política de Vargas a um novo patamar. Tudo começou quando o presidente Washington Luiz resolveu romper o acordo de sucessão presidencial e, em vez de indicar um sucessor mineiro, acabou indicando um sucessor paulista, Júlio Prestes. Isso, naturalmente, enfureceu a oligarquia mineira, que se aliou com a oligarquia gaúcha, decidindo juntas lançar Vargas como concorrente de Júlio Prestes. Getúlio Vargas concorreu pela chapa que ficou conhecida como Aliança Liberal e acabou sendo derrotado por Júlio Prestes. A Aliança Liberal, insatisfeita com a derrota, passou a conspirar contra o governo e iniciou uma revolta
quando o vice da chapa de Vargas, João Pessoa, foi assassinado em uma confeitaria em Recife. Essa revolta, que ficou conhecida como Revolução de 1930, foi iniciada no começo de outubro. No fim desse mês, Washington Luiz já tinha renunciado à presidência. Além disso, Júlio Prestes foi impedido de assumir a presidência e uma junta governativa convidou Getúlio Vargas a assumir como presidente do Brasil provisoriamente. Esse evento marcou o fim do período conhecido como Primeira República. Vargas como presidente. Quando Vargas assumiu a presidência, ninguém obviamente tinha ideia de que se iniciava um período de 15 anos do político gaúcho na presidência do Brasil. Esses 15 anos são conhecidos como Era Vargas e foram divididos pelos historiadores em distintas fases: Governo Provisório, 1930, 1934, Governo Constitucional, 1934, 1937, Estado Novo, 1937, 1945. Essa fase da vida de Vargas ficou marcada pelo seu governo personalista, que teve como grandes características a centralização do poder, a imposição de uma política voltada aos trabalhadores e a capacidade de Vargas de negociação política para manter grupos distintos como aliados de seu governo. Vargas também realizou alguns incentivos para o desenvolvimento industrial e modernização do país, mas sua trajetória na presidência caminhou para a construção de um regime autoritário. Vejamos alguns dos destaques da vida de Vargas como presidente do Brasil. No governo provisório, como o próprio nome sugere, Vargas deveria ter sido apenas um presidente provisório, o qual organizaria uma constituinte e uma eleição para eleger um novo presidente. Os desejos de Vargas, por sua vez, não estavam alinhados com os do grupo que o colocou na presidência. As ações de Vargas foram no caminho da centralização do poder e da imposição de um regime autoritário. O poder legislativo foi dissolvido de suas funções a níveis regionais e também a nível nacional, e as iniciativas de realização de uma nova Constituição e, por conseguinte, de uma eleição presidencial foram deliberadamente retardadas por Vargas. A ideia de Vargas era reformar totalmente o sistema político, de forma a enfraquecer as elites regionais do Brasil e, assim, manter-se no poder a longo prazo. Vargas teve de lidar com a oposição de grupos insatisfeitos com sua política e enfrentou uma revolta paulista na Revolução Constitucionalista de 1932. Em outubro de 1932, conseguiu assegurar a vitória sobre os paulistas, mas, mesmo vitorioso, realizou concessões que inauguraram uma nova fase do seu governo. Vargas convocou eleição para a formação de uma constituinte e esta, quando formada, promulgou a Constituição de 1934. Vargas conseguiu prolongar-se no poder ao ser reeleito indiretamente para presidente por mais 4 anos. O governo constitucional, aparentemente, deveria ter sido a fase em que Vargas governaria o Brasil de maneira democrática, mas o cenário radicalizado da política brasileira fez com que o presidente impusesse sua estratégia de implantar um Estado autoritário com o poder concentrado em suas mãos. Vargas enfrentou a atuação de grupos políticos de orientação fascista, como o integralismo, e comunista, como a Intentona Comunista. Por essa razão, ele acelerou a tomada de medidas autoritárias, utilizando-se da justificativa de que elas eram necessárias para conter a ameaça comunista. Vargas conseguiu explorar o temor da população com o comunismo para impor seu autoritarismo. Tudo isso culminou no plano de Vargas para permanecer no poder. Em 1938, aconteceria a eleição presidencial no Brasil e Vargas não poderia concorrer à reeleição. Então, Vargas utilizou-se do Plano Cohen, um documento falso sobre uma suposta revolta comunista, para realizar um autogolpe no país. A eleição de 1938 foi anulada. Vargas impôs uma constituição autoritária
e iniciou o Estado Novo. O Estado Novo foi a fase mais autoritária da carreira de Getúlio Vargas, o que fez dele o único civil a governar o país durante uma ditadura. Contou com o apoio do Exército e seu governo possuía algumas características que o aproximavam do fascismo, embora o Estado Novo não tenha sido de fato um regime fascista. Vargas tentou, durante esse período, implantar um projeto de modernização do país à força. Qualquer tipo de oposição não era tolerado pelo presidente, que implantou um grande aparato de repressão. A censura era algo importante na manutenção dessa ditadura, e o próprio Vargas criou uma agência que cumpria esse papel, o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. Nesse período, Vargas também negociou diretamente com o governo americano para que os aliados contassem com o apoio do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Durante o período do Estado Novo, Vargas sustentou-se contando com o apoio do Exército, mas quando este começou a distanciar-se de Vargas, o presidente foi perdendo poder. O próprio Exército forçou Vargas a renunciar à presidência em 1945. Depois de renunciar, Vargas não se afastou da política e manteve-se como uma figura presente, preparando o caminho para que pudesse retornar à presidência no momento certo. O primeiro passo foi ordenar a criação de um partido, o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, que orbitaria sobre seu legado político. Além disso, Vargas aproximou-se do Partido Social Democrático, PSD, apoiando o candidato desse partido, Eurico Gaspar Dutra, à presidência. Vargas acabou sendo eleito senador pelo Rio Grande do Sul pela legenda do PSD. Entre 1946 e 1949, Vargas dividiu seu tempo entre sua casa no Rio Grande do Sul e a política.